Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a nossa aula de Geografia, que está lá no livro 2, na página 105. Na aula anterior de Geografia, nós vimos e aprendemos também sobre os setores da economia, tá? Tem o primeiro setor, que é o setor primário, o segundo setor, setor secundário, terceiro setor, setor terciário, quarto setor, setor quaternário, quinto setor, setor quinário. Tá? Esses 5 setores, eles são muito importantes para o movimento da economia aqui do nosso país. Ou seja, são pessoas que trabalham em diversos lugares e prestam diversos tipos de trabalhos diferentes umas das outras, tá bom? E hoje nós vamos ali para a página 105, que nós vamos falar sobre os direitos do trabalhador. Quem é o trabalhador? O que é um trabalhador? O trabalhador, pessoal, é aquela pessoa que trabalha, que exerce alguma função, né? A mamãe, o papai, né? Vários outros parentes de vocês, a professora. Eu estou aqui exercendo um tipo de trabalho. Tá bom? Aqui no livro, na página 105, vem trazendo, aqui nessa imagem, ó, 3 tipos, tá? De trabalhos que eram exercidos muito antigamente, desde o começo da história, tá? O primeiro tipo de trabalho que foi exercido foi lá aproximadamente no século XVI, quando os portugueses chegaram ao Brasil e eles escravizaram o povo indígena. O que é escravizado? O que eram os escravos? Escravizar alguém, pessoal, os escravos eram pessoas que tinham que trabalhar e trabalhar muito, muito e por muitas horas, sem condições de trabalho, sem condições de saúde, sem condições de ter uma moradia própria, né? Eles eram obrigados a exercer trabalhos muito pesados. Ali, bem no comecinho aqui da história, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles escravizaram esses indígenas como? Os indígenas eles eram obrigados a fazer o quê? A extração do pau-brasil, que é uma madeira, né, que naquele tempo era muito utilizada pelos portugueses para fazer a exportação para a Europa. Então tinha que tirar essa árvore. Gente, agora você fala como? Né? Olha que tipo de trabalho pesado. Eles passavam horas e horas e horas e horas e horas exercendo essa função. Carregavam esses troncos nas costas, levavam lá para um navio, né? E navio, né? Que era naquele tempo, né? Para atravessar aquele oceano para fazer essa exportação. E os portugueses ganhavam muito dinheiro fazendo isso. Só que eles não pagavam os indígenas, né? Os indígenas fizeram o quê? Eles se rebelaram. Houve muita resistência, houve guerras, né? Eles ficaram o quê? Muito, muito bravos e muito tristes, né? Quantos e quantos milhões de indígenas que tinham que naquela época, segundo alguns dados de estatísticas, comprovam que naquela época, antes que do descobrimento, ou por volta aqui do descobrimento, haviam cerca de 4 milhões de indígenas. Nos dias de hoje, não chega nem a 800 mil. Ou seja, quantos indígenas que foram severamente prejudicados com esse tipo de trabalho, né? Trabalho escravo, né? Ou seja, eles estavam ali, estava tudo bem, né? Qual era a função deles? Eles caçavam, eles pescavam, né? Eles plantavam, eles faziam a colheita, mas era tudo o quê? Para a própria sobrevivência, né? Ninguém tinha que mandar eles fazer nada. E simplesmente do nada apareceram os portugueses e falaram, não, agora você vai trabalhar assim, assim, assim. E, nossa, foi bem triste. O segundo tipo de trabalho que aparece aí são dos africanos, dos negros africanos, tá? Que eles foram escravizados também. Né? Que tipo de trabalho que eles exerciam? Eles exerciam a extração também da cana-de-açúcar,
porque naquela época os portugueses que descobriram que aquilo trazia muito dinheiro para eles, muitas riquezas. Então eles faziam com que esses negros vindo da África que prestassem esse tipo de serviço para eles. Eles vinham em condições péssimas que durante a viagem viajavam meses até chegar ao Brasil, né? E para também exercer a mesma coisa, horas intermináveis que de trabalho, sem condições de moradia, eles não dormiam bem, eles não se alimentavam bem, era muito triste a situação e a realidade deles também. Aqui no próximo quadrinho, ali no século XIX, quando acaba a escravidão, né, o que acontece com o trabalhador? Ele começa a ter um salário. O que é salário, professora? Ele ganha um dinheiro em troca, né? Aí aqui vem falando assim, ou seja, com esse dinheiro, né, que a pessoa ganha, exemplo, eu trabalho aqui, é o meu trabalho. Se eu vier trabalhar, né, eu ganho meu salário. Então eu posso gastar o meu salário onde? Nossa, em vários setores que diferentes. No comércio, na área da saúde, indo para o médico, pagando uma consulta, vou para o dentista, tem que pagar a consulta, né? E vou para a feira, vou para o mercado. Então tudo ali a gente vai deixando o nosso dinheiro, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho. Então esse dinheiro ele vai o quê? Movimentando a economia aqui do nosso país, tá bom? Aqui nesse quadrinho do Você Sabia tem uma curiosidade sobre o salário. A palavra salário, ela bem antigamente, ela vem de salarium, tá? Que significava lá na Roma antiga o pagamento com sal. Nossa, mas imagina você fazer qualquer coisa e você receber assim um pacote de sal e como salário? Pois é, mas naquela época, né, o sal era muito valioso, assim como na época aqui do açúcar também, ali da extração aqui da cana-de-açúcar, até transformar a cana-de-açúcar em açúcar. Gente, o açúcar era tudo, estava no auge, né? Então, essa palavra salário, né, vem o quê? De pagamento com sal, porque antigamente também as pessoas, elas poderiam que receber o seu salário que de outras formas. Ó, você vai lá na minha casa, você faz um serviço para mim que eu preciso, e aí eu vou pagar você com uma dúzia de laranja, uma dúzia de bananas, né? Isso naquela você podia pagar como fosse, né? Já era um salário. Podia pagar até com sal, né, gente? Aí ali na página 106 vem falando de algumas leis em benefício aqui do trabalhador. Por quê? Porque não tinha essa ordem, né? Assim, essa organização. A lei ela vem para quê, pessoal? Ela vem para organizar, né? Porque naquela época o trabalhador, ele trabalhava 12 horas. Gente, vocês têm noção do que é 12 horas de trabalho? É uma jornada muito grande, muito intensa, muito cansativa, né? E aí o patrão, né, que é a pessoa que nos emprega, pagava o salário que quisesse. Não tinha uma ordem, falar, ó, a partir de hoje o salário vai ser tanto. Então vai ser tanto para todo mundo, né? Então o que acontecia? Estava muito desorganizado. E aí os trabalhadores, né, o que eles fizeram? Eles foram atrás dos seus direitos, né? E realmente com toda a razão, né? Porque alguns recebiam salário em dinheiro, outros recebiam em mercadoria. Olha só que coisa, né? E realmente isso foi muito bom, porque foi a partir da Constituição de 1934 que os trabalhadores brasileiros, olha aqui no livro, passaram a ter alguns direitos. Ou seja, o trabalhador brasileiro tem os seus direitos sim, tá bom? Aí aqui no livro vocês vão ver alguns dos direitos que dos trabalhadores, tá bom? E na questão 6 vocês vão entrevistar uma pessoa, tá bom? Ah lá, entreviste um trabalhador e verifique quais leis da Constituição de 1934 ainda existem e mantenha assegurada as condições de trabalho. Então, vocês vão entrevistar, pode ser papai, a mamãe, qualquer trabalhador, tá bom? Bons estudos para vocês e nos vemos na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!